Olá pessoal, vamos hoje falar mais uma vez sobre termoquímica, agora com enfoque sobre a lei de Hess. Nós vamos concluir o assunto de termoquímica. Essa é a última parte desse capítulo tão importante, de um assunto tão abordado, tão fundamental para os alunos do segundo ano, certo? Vamos falar sobre a lei de Hess, que é um método usado para calcular a variação de entalpia. Nós já aprendemos a calcular a variação de entalpia de uma forma direta, usando a entalpia de formação, usando as energias de ligação. Agora a gente vai falar sobre a lei de Hess. Vamos para a definição dessa lei. Lei de Hess: a quantidade de calor trocada em uma reação química é sempre constante e não depende da maneira pela qual a reação se realiza. A entalpia é uma função de estado, portanto depende apenas dos estados inicial e final, seja a reação executada em uma única etapa, seja executada em várias etapas sucessivas. Nós estamos habituados a mostrar as equações em uma única etapa, em uma única linha. Só que muitas equações são realizadas em diversas etapas, são diversos processos até chegar à reação total, certo? Na lei de Hess é um processo aplicado justamente para essas reações que ocorrem com várias etapas sucessivas, até chegar a um denominador comum, a reação global. Ok? Porém, a variação de entalpia ela só depende do estado inicial e final da reação, dessa reação global que a gente precisa encontrar com essas reações sucessivas. E eu vou mostrar a vocês como calcular a variação de entalpia aplicando a lei de Hess. Parece algo bem complicado, mas na verdade é bem simples. É só você seguir o passo a passo que eu vou falar aqui para vocês. Vamos colocar aqui a variação de entalpia e lei de Hess. Vou colocar um exemplo aqui. Calcula a variação de entalpia da reação. Então, vou dar a reação aqui, C grafite, reagindo com 2 mols de oxigênio, vai formar 1 mol de metano. Então, a gente quer calcular a variação de entalpia dessa reação. Essa reação que eu acabei de colocar é chamada reação global. É a reação que vai ser usada para calcular a variação de entalpia. A reação global ela pode aparecer logo no início do enunciado ou no final do enunciado, depois que mostrou as etapas da reação. Para essa reação aqui, existem 3 equações, que são as 3 etapas até atingir a reação global. Vou mostrar a primeira. A equação, sabendo-se que, equação 1. Então, C grafite vai reagir com o oxigênio vai formar o gás carbônico. Então, aí deu a variação de entalpia dessa reação. Na segunda equação tem o hidrogênio reagindo com o oxigênio, formando água. E na terceira equação, a reação de combustão do metano. Nós temos o metano, CH4, reagindo com oxigênio, formando gás carbônico e água. Então, vocês vão observar essas equações aqui embaixo. Ao observar essas etapas, equação 1, 2 e 3, a gente tem que analisar as substâncias de referência. Essa substância de referência tem que estar igual com a substância que está na reação global. Só que primeiro precisamos identificar quem é a substância de referência. A substância de referência é a substância que aparece na equação que a gente está analisando, aparece na reação global e não aparece nas outras duas. Certo? Vou deixar aqui para vocês aqui. A ideia é deixar a substância de referência igual de cada equação, igual à reação global, igual da reação global. A substância de referência é aquela que tem na reação global e está presente na equação que está sendo analisada e não aparece nas outras. Ou seja, para cada etapa, nós vamos ver uma substância que tem nessa etapa, que tem na reação global e não tem nas outras duas, que não está sendo analisada, certo? Então, essa é a substância de referência. Essa substância de referência na equação, ela tem que ser igual na reação global. Igual da reação global, ou seja, com o mesmo número de mol, está no mesmo lado, seja no lado dos reagentes ou no lado dos produtos, certo? Se não tiver, a gente tem que ajustar a equação para que ela fique dessa mesma forma, ok? Vamos fazer a resolução desse problema aqui. Então, nós temos aí a equação global, né, que vai nos nortear, sabendo o quê? Então, vou botar aqui a primeira equação, a segunda equação e a terceira equação. Então, vamos analisar a primeira equação.
Então, a pergunta que eu faço é: qual a substância que tem na primeira equação, que está presente na reação global e não está presente nas outras duas equações, na equação 2 e na equação 3? Então, a substância que está presente na equação 1, que está presente na equação global e não se repete nas outras, é o carbono-grafite. Observe, o carbono-grafite está presente na equação global e não está presente nas outras duas. O que é que a gente vai analisar? A gente tem que analisar e fazer, na verdade. A gente tem que deixar o carbono-grafite igual ao da equação global. Então, o que a gente vai observar o quê? Está no mesmo lado? Está no lado dos reagentes? Tá. Nessa aqui tá. O número de mols é o mesmo, ou seja, na equação global só tem um carbono-grafite, na equação 1 também só tem um carbono-grafite. Nesse caso, como as substâncias estão iguais, a gente não vai fazer nada, apenas repetir toda a equação do processo. Então, a gente vai aqui embaixo, ó, e vou repetir a equação. Pronto. Não fiz nada, apenas repetir. Certo? Vamos para a segunda equação. Vamos analisar a segunda equação agora. Eu vou fazer a pergunta aqui. Qual é a substância que tem na equação 2, que tem na reação global e não tem nem na equação 1 nem na equação 3? Então, a gente vai analisar e vai observar que é o hidrogênio. O hidrogênio está presente na equação global e não está presente nas outras duas. Essa é a nossa substância de referência. Então, a gente tem que deixar igual à reação global. Está no mesmo lado? Sim, está no mesmo lado, no lado dos reagentes. Entretanto, na equação global, ele tem 2 mols. E na equação 2, ele só tem 1 mol. O que é que eu vou fazer para deixar igual a da reação global? Eu vou multiplicar por 2. Quando eu multiplico uma substância, eu multiplico toda a equação. Então, ó, vou fazer o quê? Vou multiplicar toda a equação por 2. Toda a equação por 2. Inclusive, a variação de entalpia será multiplicada. Então, vou colocar o resultado lá embaixo. Ó. Vai ficar 2 mols de H2 mais 1 mol de O2, porque 1 vezes 1 dividido por 2, 2, e 2 mols de água. E a variação de entalpia vai ficar multiplicada também, com menos 136,6 quilocalorias. Ok? Vamos para a equação 3. Analisando a equação 3, pessoal. Qual é a substância que tem na equação 3 que está presente na reação global e não está presente nas outras duas? Então, a gente vai analisar e vai observar que é o metano. Metano é a substância referência. E aí, observa. O número de mols é o mesmo, né? Na reação global ele tem 1 e na equação 3 também tem 1. Só que qual é o problema? Está do lado contrário. Na reação global ele é produto e na equação 3 ele é reagente. Nesse caso, o que é que a gente vai fazer? A gente vai inverter toda a equação e trocar o sinal do ΔH. No que você inverte a equação, o que era exotérmico passa a ser endotérmico. Então, vamos inverter toda a equação, ou seja, o CH4, o metano, que é reagente, vai passar a ser produto. Então, você vai trocar todo mundo de posição. Então, vai ficar assim, ó. CO2 mais 2H2O, formando CH4 mais 2O. 2O2, aliás. E a variação de entalpia, que era negativo, passa a ser positivo. Pronto. Feito isso, a gente vai fazer uma soma algébrica. Que é, a gente vai pegar e cortar. Quem tiver no mesmo lado, pessoal, quem tiver no mesmo lado, a gente vai somar. As substâncias iguais que estão no mesmo lado, a gente soma. As substâncias iguais que estão em lados opostos, a gente subtrai. Então, a gente pode já cortar quem? A gente pode cortar o CO2 com CO2, né? 1 mol de CO2 com 1 mol de CO2, a gente corta. A gente pode cortar mais quem? A gente pode cortar a água, ó, 2 mols de água com 2 mols de água, a gente pode cortar também. E a gente pode cortar também o oxigênio, ó. O oxigênio está em lados opostos. Se eu somar aqui, ó, 1 mais 1, 2, e cortar com esse 2 aqui, fica 0. Né? Substâncias iguais em lados opostos, eu corto. Posso cortar mais alguém? Ó, não posso cortar mais ninguém. Só sobrou quem? O carbono-grafite, o 2H2 e o CH4, que vai ficar igual à equação global. Ó, que esse é o nosso objetivo, é que ela fique igual à equação global. Então, ficou C-grafite mais 2H2 formando CH4, 1 mol de CH4, certo? E a variação de entalpia, como é que vai ficar a variação de entalpia? Nesse caso aqui, a gente vai somar a variação de entalpia. A gente vai ficar
vai fazer um somatório das variações de entalpia. Menos 94,1 menos 136,6 mais 212,8, que vai dar o total de uma variação de entalpia de menos 17,9 quilocalorias. Certo, pessoal? Essas são as etapas de calcular, aplicar a lei de Hess. Qualquer outra coisa que uma conta pode pedir, você vai aplicar uma regra de 3. Se ele quer saber para 10 mols de grafite, qual é a energia liberada. Aí você já tem a resolução para 1 mol de grafite e aí aplica a regra de 3, como a gente já fez nos outros processos. Ok? Esse é o método de usar a lei de Hess. Seguindo esses passos, você vai conseguir fazer qualquer questão que envolva a lei de Hess. Então, a gente encerra o assunto de termoquímica aqui. Ok? Então, muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. E não esqueça de deixar também seu comentário, né? Fazer alguma pergunta, que assim que eu puder ver, eu dou a resposta a vocês, certo?